Todas as manhãs na Rádio Observador, antes do Jornal das 8, destacamos artigos da imprensa nacional e internacional. O Paulo Ferreira hoje destaca um artigo do El País. O El País, vamos falar de beijos. Parece-me bem. Não é? Como é que surgiu o beijo? Como é que surgiu? Existem muitos tipos de beijos, não é? Os ternos e apaixonados, podem ser românticos ou amigáveis. Eu estou a pensar no de Judas. Também há, não é? Caçados ou roubados, não é? E diz-se ali mesmo neste artigo que um beijo é capaz de mudar o rumo da história. Nunca tinha pensado nisto, mas é bem capaz de ter acontecido já, seguramente. Estou a pensar naquela campanha da Benetton, que tinhas líderes políticos a beijar. Exatamente. Lembra-me disso também. Olha, quem meus filhos beija em minha boca doce. Ora, muito bem. Obrigado, Bruno. E é com estas palavras inspiradoras do Bruno que partimos agora. Isto ter um escritor nas manhãs tem destas coisas. Pois é, mas o artigo entra aqui a base do artigo é científica, é um novo estudo publicado numa revista da especialidade, Antropologia Evolucionista, que garante que, apesar destas infinitas nuances e tipos e finalidades dos beijos, que todos têm a mesma origem. Eu, a partir de agora, espero não ser demasiado gráfico, mas o artigo é muito científico. Não, e mas também é interessante. Vamos Continua. a isso, não é? A mesma origem. A origem é uma prática de higiene em que chimpanzés e outros grandes símios verificam, no fundo, o pelo dos seus companheiros com os dedos, portanto, andam a catar o pelo dos companheiros, se quiserem, e usam os lábios, no fundo, para remover a sujidade que por lá encontram, para catá-los, basicamente. A origem, diz esta equipa de investigação, é essa. Os humanos acabaram por herdar um vestígio desse ritual e até aos dias de hoje. O beijo deixou de ser um gesto fraterno e higiênico entre os primatas para se tornar então um dos maiores símbolos de comunhão entre as pessoas, como esta equipa que é da Universidade de Warwick, no Reino Unido, estuda há algum tempo estas evoluções de práticas e características humanas, como a dança, a imaginação. O beijo é uma delas. E então eles, para começarem esta pesquisa, foram à procura da evolução do beijo contemporâneo, mergulharam em tudo que era literatura científica, encontraram não uma, mas várias hipóteses para explicar o beijo. Algumas dessas hipóteses propõem, por exemplo, que os lábios evoluíram para serem atraentes, para se tornarem de facto uma parte atraente do corpo, e por isso é que nos beijamos. Outra teoria já encontrada na literatura científica antiga dizia que unir os lábios é um mecanismo que alguns mamíferos descobriram para se cheirarem uns aos outros de perto e estabelecerem uma certa compatibilidade, ou não é? Existe também outra teoria que estabelece que a origem do beijo, que coloca a origem do beijo na pré-mastigação, ou seja, os pais de um primata mastigam a comida que depois colocam já mastigada na boca dos filhos, num gesto semelhante a um beijo, claro. E uma suposição final sugere que o beijo é um reflexo ainda da amamentação dos mamíferos. Todos eles podem ser válidos, diz esta equipa, mas a maioria tem dificuldade, de facto, em explicar a forma como nos beijamos, o contexto e o uso da sua função atualmente. Estas hipóteses foram desmontadas, foram descartadas uma a uma, por várias razões, que o artigo explica em detalhe. Depois a equipa concluiu, então, que o único comportamento dos grandes símios que cumpre a mesma forma, função e contexto do beijo moderno é, de facto, aquela tal prática dos primatas que andam a catar o pelo de um companheiro em busca de parasitas. Os bigodes, não é? Que era para provavelmente. As pessoas de bigode são beijadas durante mais tempo, têm mais para catar. Porque o companheiro ou a companheira fica ali a olhar, não é? E basicamente a catar o bigode, se quiser. O catar é o princípio do cafuné, não é? Que é tão bom. Também aquelas festinhas na cabeça, não é? Cata-me o bigode. Sim, exatamente. Portanto, onde é que isto vai parar? É o bechamel mucho, mas em cata-me o bigode. Exato. Portanto, quando é encontrado assim um inseto, uma sujeira, um parasita, o tratador, neste caso, aproxima os lábios, que são salientes, sobretudo no caso dos primatas, como é evidente, e faz um movimento de sucção para retirar qualquer resíduo encontrado pelo companheiro. Ao longo dos séculos, os seres humanos, como sabemos todos, evoluíram até perderem a pelagem, não é? Alguns mais do que outros. Tony Ramos, estamos pensando em você. E o estudo sugere então que ao longo desse tempo a função higiênica deste aliciamento, se quisermos, foi perdida e que o ritual condensado do beijo, como conhecemos hoje, se manteve. Portanto, já nos beijamos como um símbolo, basicamente. Como se tivéssemos feito isso, é o que diz o artigo. É mais uma teoria para explicar os beijos. Olha, eu vou aqui a um artigo no New York Times que
é muito revelador e ao mesmo tempo muito preocupante. É um artigo sobre uma influencer ainda muito nova, ela completou 18 anos em março, e é também sobre o seu séquito sinistro de seguidores. Chama-se Jackie Dejo, é esse o nome que usa nas redes sociais, praticante de snowboard, modelo de fato de banho, influencer desde muito pequena e que se tornou agora, adulta ou um pouco antes disso, empresária das redes sociais. Quando comemorou os 18 anos, partilhou umas imagens em fato de banho, os seguidores foram lá dar-lhe os parabéns e um pouco mais do que isso. Um, por exemplo, disse que agora que ela atingir a maioridade, estava desejoso de a ver sem roupa. Nascida 2 anos após a criação do Facebook, esta neerlandesa que se chama Jacqueline de Jong faz parte da primeira geração que cresceu com redes sociais e dentro desta economia de criação de conteúdos que vale muitos milhões de dólares e que tem vindo a redefinir também o conceito de adolescência para as raparigas. Ela tem de facto uma legião de seguidores, na sua maioria homens americanos. Aos 16 anos, e com o consentimento dos pais, arrecadava em média cerca de 50 mil euros por mês por cobrar acesso às suas publicações e fotografias. Ainda menor, publicava fotografias que o jornal diz atrevidotas, ali a beirar a indecência, quer no Instagram, quer na sua própria plataforma para venda de fotografias. O New York Times conseguiu falar com esta influencer, os pais não levantaram objeções, desde os 16 anos que Jacqueline vive uma vida até bastante independente, embora, segundo o jornal, o pai ainda tenha uma presença regular na vida dela. Os pais separaram-se quando ela tinha 10 anos. O jornalista entrevistou ao longo de vários meses e até visitá-la na Ilha das Caraíbas, onde vive atualmente. Jacqueline, na entrevista, condena a exploração infantil nas redes sociais, critica os pais que usam os filhos, também os seguidores, mas diz que soube aproveitar este fascínio masculino a seu favor. E conta também como tudo começou de forma até inocente, quando tinha apenas 6 anos, e os pais começaram a partilhar fotografias numa conta controlada por eles, em que mostravam as proezas da filha no snowboard. 2 anos depois, com as ofertas de patrocinadores a aumentarem, criaram uma conta no Instagram, acrescentando fotografias de Jacqueline a fazer surf e skate, e aos poucos começou aqui a atrair a atenção até de pedófilos que lhe mandavam fotografias obscenas que os pais apagavam, controlavam a conta, e tudo piorou ou ganhou uma nova dimensão quando, a partir dos 13 anos, ela começou a promover, sempre com a autorização, claro, dos pais, uma marca de fatos de banho, ou seja, vestia fatos de banho para promover nas redes sociais. Entre várias polémicas, como quando foram divulgadas fotografias da rapariga nua, que supostamente estariam num telemóvel que lhe foi roubado, e também perseguição aqui de alguns lunáticos, Jacqueline concluiu a escolaridade quando já teria acumulado lucros de cerca de 800 mil dólares. Aos 16 anos, então, tornou-se empresária e começou a recrutar ela própria adolescentes para usarem a sua plataforma de venda de fotografias. E aqui a discussão entrou num outro nível, com vários ativistas contra a exploração infantil na internet a contactarem-na para lhe pedirem que deixasse de vender fotografias de raparigas, e outros até a sugerirem que Jacqueline funcionaria um pouco como uma testa de ferro de um pedófilo. Mas a rapariga, nesta entrevista ao New York Times, defende a sua atividade, sublinha a independência financeira que obteve, que toda esta utilização das redes sociais lhe proporcionou, o que alguns estudiosos, ouvidos também pelo jornal, comparam à atitude típica dos trabalhadores sexuais. Ou seja, reconhecem que há um lado de exploração, mas que procuram usar isso a seu favor, aproveitando-se também deste fascínio. Portanto, há contrapartidas, há vantagens. Há contrapartidas e ela, claro, sente-se a dominar todo o processo, mas é de facto um território cinzento, até do ponto de vista, ou sobretudo do ponto de vista moral. Por um lado, há um domínio, ela mostra apenas aquilo que quer, mas não nos podemos esquecer que isto começou quando ela era criança, e também há aqui um papel de responsabilidade dos pais. O jornal também ouviu o pai, falou com o pai, e é muito interessante perceber como é que isto começa, lá está, de uma forma um tanto inocente, e depois entra aqui já em territórios um bocadinho questionáveis. É um artigo muito interessante, como eu disse de início, um bocadinho também preocupante,
preocupante sobre esta nova realidade das redes sociais e como isso afeta também os mais jovens. É giro, ela era uma criança influencer do Instagram, mas era seguida, os seus fãs são homens crescidos. Homens adultos. Artigo que está O no fenómeno New York Lolita adaptado. aos Sim, novos sim, tempos. sim. É um bocadinho, é. Está feita a conferência de imprensa desta quarta-feira.